Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando a seguinte questão: por que teólogos e estudantes de teologia eles preferem consumir produtos que vêm da gringa, né, como se diz, dos Estados Unidos, da Europa, né, produtos estrangeiros, né, digamos assim. Que produtos são esses? Isso envolve livros, autores, né, e conteúdo digital das mais diversas formas, né, podcast, por exemplo, vídeos, enfim. Essa questão. Então, a gente vai estar respondendo a essa pergunta agora. Sabemos que tem nessa questão, a gente poderia ampliar essa pergunta para por que os brasileiros têm essa questão, essa fixação por esses produtos que são do exterior. Isso por uma questão psicológica, né, que geralmente aquilo que vem de longe ele sempre é melhor do que aquilo que vem de perto, né, isso é uma questão natural. Tem a questão também que a gente poderia falar sobre a questão da colonização do Brasil. O Brasil, por muitos anos, era colônia de outros países, né, países europeus. Aqui ali o Brasil é colônia dos Estados Unidos, enfim. O Brasil consome modelos educacionais dos Estados Unidos e várias outras questões que eu estou aqui sendo muito restrito aqui à questão mesmo da teologia em si. Aí, dentro dessa pergunta é uma pergunta interessante. Por que esses teólogos e estudantes de teologias e seus correlatos preferem consumir exatamente produtos produtos gringos, né, chamados, né, como alguns chamam na internet, aquilo que vem da gringa, né, aquilo que está no estrangeiro, que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa, que vem de vários outros países, né. Essa é uma questão interessante, por exemplo, agora eu vou ser mais específico dentro do Novo Testamento, que é uma área que eu estudo mais, né? Então eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso. Já tenho aí mais de 430 vídeos, 440 vídeos talvez, sobre Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento grego, então talvez eu tenha algum respaldo para falar alguma coisa sobre isso, tá? E estudo grego também aí. Vamos lá então. Essa questão, como eu disse, a gente poderia entrar por várias áreas, por questão desse desejo, essa questão, essa herança colonial, a gente poderia entrar por várias questões, pela questão mais filosófica, sociológica, explicando sobre os países do Sul, né, dentro da teoria ali do Henrique do Céu, né, alguma coisa assim. Ele vai explicar lá que essa relação entre os países que são tidos os países do Norte, né, os países desenvolvidos, com os países do Sul, os países subdesenvolvidos, emergentes, enfim. Mas aí é outra questão. Vamos focar mesmo aqui no Novo Testamento. O que acontece? Os gringos, eles têm mais tempo de estudo dentro dessas áreas teológicas do que nós brasileiros. Isso aqui, é claro, não tem argumentação que possa refutar isso aqui. Eles têm mais tempo de estudo, né? Tem universidades aí muito antigas lá nos Estados Unidos, em algumas regiões da Europa, enfim. Essa é uma questão. Hoje, na gringa, né, principalmente Estados Unidos, algumas regiões da Europa, você está centrado os maiores institutos de pesquisa do mundo relacionado, eu vou focar agora em Novo Testamento, estão lá. Então, essa é uma questão que nos leva a pensar quantos institutos famosos nós temos no Brasil, né, sobre essa temática, né? Quantos? É uma questão. Tem algum instituto famoso? Não sei, né? Por exemplo, em crítica textual, nós temos um instituto aí ali nos Estados Unidos e um instituto Alemanha, né? São dois polos ali principais, crítica textuais. No Brasil, nós temos esses institutos famosos assim, que são citados no mundo todo, são referências aí no mundo todo? Não sei, né? Essa é uma pergunta que apenas estou perguntando. Outra questão é que ali você tem os maiores centros de pesquisa e claramente, como você tem os maiores centros de pesquisa, os maiores investimentos de pesquisa nessas áreas, você tem claramente o topo da pesquisa está ali, né? O topo da pesquisa está ali. Aí você tem, por exemplo, outro elemento, você tem ali o topo dos acadêmicos validados. Os acadêmicos validados, eles estão ali no topo. Os melhores, os mais... E melhores não no sentido dos que sabem mais, mas dos que são reconhecidos pela academia. Então, em tese, pela academia, aqueles são os melhores, mesmo que alguém não goste, que diga, mas eu conheço alguém que não é reconhecido, que não publicou nenhum artigo, que, não sei, mas é o melhor do mundo. Não é. Na academia, os melhores do mundo são os que estão ali aparecendo dentro do ambiente da ciência, estão publicando artigos, estão debatendo assuntos difíceis. Porque uma coisa é você debater substantivos, você debater artigos, adjetivos, outra coisa é você debater teorias,
teorias que moldam a forma como você vai estudar o grego, a forma como você vai encarar algumas questões relacionadas ao estudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É outra questão. Uma coisa é você produzir teorias, né? Você entrar nessa questão do debate. Outra coisa é você falar sobre essas questões. Aí nós temos isso aí. Os melhores, os estudiosos validados, eles estão lá. Estão na gringa, com certeza. E isso não quer dizer que no Brasil não tenha nenhum. Tem. No Brasil tem muitos estudiosos, muito assim, eu estou exagerando aqui, né? Mas tem estudiosos de altíssimo gabarito. O que acontece ali? Se você observar pessoas que dominam o mercado na internet, aí, no YouTube, nas redes sociais, essas pessoas que de alguma forma, elas dominam o mercado, você pode pegar vários mercados aí, vários nichos na internet. As pessoas que dominam esses mercados são pessoas que bebem lá fora e trazem essas experiências para cá, né? Ah, mas aqui no Brasil tem um professor muito bom, fulano de tal, excepcional. Pode olhar que o sujeito estudou na gringa. Ou então estudou com um professor que estudou na gringa, tá? Ou então, boa parte desses grandes estudiosos que você tem aqui, olhe lá o currículo dele. Ah, estudou nos Estados Unidos, foi para a Alemanha, foi, sei lá, para a Espanha, estudou no Egito, e aí vai. Você tem esses grandes eruditos que dominam hoje o mercado, eu digo academicamente, geralmente são pessoas que estudaram fora, ou que sabem falar inglês, no mínimo, né, o alemão, e consomem esses produtos, que tem lá na sua biblioteca produto do mais alto quilate, em alemão, em francês, em inglês, em espanhol, e através disso eles conseguem se destacar. Então, nós temos a questão que os brasileiros que dominam essa área da pesquisa, geralmente são pessoas que foram lá, que bebem no conteúdo ali, que consomem produtos estrangeiros. Então é isso. Se esses que dominam o mercado, que consomem produtos estrangeiros, estão aqui agora transmitindo para nós, né, por que eu vou pegar meio mundo de outros caminhos longos se eu posso ir direto à fonte? Né? Essa é uma questão. Essa é uma questão que às vezes algumas pessoas não entendem e alguns ficam chateados. Será que no Brasil não tem grandes estudiosos? Repito, né, alguém vai comentar aí com certeza, mas no Brasil tem muitos estudiosos, tem. Não estou dizendo que não tem. O que eu estou dizendo é que o topo da pesquisa está lá fora. Eu estou dizendo que os melhores materiais estão lá fora, em várias áreas aí, agora só mesmo focando no Novo Testamento. Tá? E aí a gente poderia ver essa questão aí, né? O Brasil tem um baixo incentivo à pesquisa, isso aí em várias áreas, você ouve cientistas falarem sobre isso, né? Nos Estados Unidos, na gringa em geral, você tem vários institutos ali, você tem várias universidades dentro mesmo da ideia de Novo Testamento. Você tem institutos famosos, reconhecidos no mundo todo, que todo mundo saberia quais seriam esses institutos se eu citasse algum aqui. Esses institutos são validados e os profissionais, os especialistas validados estão lá. Então, é essa a questão. Não é que, às vezes, o brasileiro ele vai consumir um produto da gringa porque ele não valoriza os autores brasileiros, estudiosos brasileiros, nada disso. É porque realmente é isso, como acabei de colocar. Outra questão que talvez alguém não toque é que aqui no Brasil você tem um baixo nível acadêmico das pessoas que trabalham, por exemplo, em Antigo Testamento, Novo Testamento, vou focar nessas áreas aqui. Um baixo nível acadêmico. Raramente você vai encontrar um doutor, né, dentro dessas áreas de estudo, assim, porque muita gente estuda, mas eu estou falando do povo em geral, você vai encontrar alguns nas universidades, em alguns centros, você vai encontrar. Agora procura os doutores, eu sou doutor em Novo Testamento, procura aqui no Brasil, quantos você vai encontrar, e você pode dividir pela população, você divide pela quantidade de pessoas que estudam grego, hebraico, enfim, procura esses doutores. Procura quantos mestres tem. A pessoa, eu sou mestre em teologia, tá, mas não é especificamente em Novo Testamento, ou em grego, ou coisa do tipo. Aqui não tem esse incentivo para isso. Quando você observa sujeitos que são doutores, são mestres, eles são sujeitos ligados a alguma igreja, são pastores, líderes, são pessoas que precisam daquilo que já tem um suporte. E às vezes muita gente também sai daqui do Brasil e vai se formar lá fora no mesmo instituto pertencente à sua igreja e volta aqui como mestre, doutor, especialista, tal e tal. Mas às vezes é só uma formação dentro mesmo do gueto da própria igreja. E tem isso também. E é isso. Então, basicamente, a minha resposta por que
os teólogos e estudantes de teologias preferem material, consomem material que vem da gringa, né, material gringo, estrangeiro, é basicamente porque lá está exatamente o centro de toda a discussão. Né? No Brasil nós temos grandes estudiosos na área de grego, por exemplo, eu conheço muitos professores, talvez eu seja uma das pessoas que conhece bem essa área de professores, conheço muitos professores, não porque eu saiba de tudo, mas simplesmente porque eu passei vários anos estudando especificamente essa área de grego do Novo Testamento, né? Então eu conheço muitos professores e poderia citar uma lista aqui de excelentes professores no Brasil. Porém, boa parte desses professores estudaram fora ali, não no Brasil, né? Porque você não tem essas grandes oportunidades como você tem lá fora para estudar especificamente nessas áreas. Então é isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez alguém possa reclamar nos comentários aí. Por exemplo, crítica textual. Os melhores livros de crítica textual são de brasileiros? Acredito que não, né? Os melhores comentários culturais, será que são de brasileiros? Seria talvez ou não? São autores brasileiros dos melhores comentários que você tem? Não. Melhor gramática de grego que você tem em língua portuguesa, né? Seriam de brasileiros, né? Seria assim. Brasileiro, isso aqui, a gramática mais avançada que você tem em língua portuguesa. Isso aqui é de brasileiro? Não. Aí você pega, por exemplo, vou citar só alguns aqui, não estou dizendo que são alguns desses materiais, todos são os melhores, mas isso apenas para dar um exemplo. Os melhores léxicos de Novo Testamento são de brasileiros? Acredito que não. Olhei os nomes aqui, não encontrei brasileiro nessa lista. Então é isso. Os brasileiros estão avançando, aqui caminhando para o final, né, finalizando essa questão. Os brasileiros estão avançando, nós temos vários escritores hoje que lançam materiais, boa parte desses materiais são materiais confessionais, são materiais não acadêmicos, não voltados para esse público, porque termina que também não vendendo, tá? E como os gringos já têm mais tempo no mercado, já dessa discussão ali, os materiais gringos, eles entram em enxurradas por aqui. E às vezes os materiais brasileiros, eles não conseguem nem competir com essas obras. Uma porque nem todos têm o mesmo nível acadêmico, aquele respeito, não são autores reconhecidos no mundo todo, como boa parte desses gringos são. E aí fica essa questão. Mas realmente pode ser que exista algum tipo de preconceito concernente a autores estrangeiros, nacionais, autores brasileiros, obras nesse sentido. Mas, entretanto, todavia, é isso que acontece com aqueles que dominam o mercado, dominam essas áreas. Eles sempre vão beber em fontes estrangeiras. Pode procurar os grandes eruditos aí do país, eles bebem em fontes estrangeiras, são pessoas que sabem inglês, são pessoas que sabem alemão, repetindo aqui, francês, enfim, várias outras línguas, e bebem desses materiais. E aí, às vezes, até escreve coisa aqui no Brasil, mas já passaram por fonte, né? Já foram em fontes lá que eles já beberam e aqui eles fazem um resumo daquilo que estudaram. Então é isso. Não tem para onde correr, doa quem doer, pode alguém não gostar, mas é isso. Nós não temos bagagem suficiente para competir com os gringos ainda. Nós estamos ainda avançando. Temos muitos professores bons, obras boas já no Brasil, porém não temos essas obras, boa parte dessas obras sendo exportada para outros países. Não temos. Vamos pegar aí o Dr. Rock, por exemplo. O Dr. Rock lançou um livro aí sobre particípios, né? Particípio de alguma coisa relacionada à emoção, no contexto de emoção, e lançou em inglês, né? Porque ele disse, aqui o pessoal não vai consumir isso aqui, eu vou lançar em inglês porque eu vou ser, ele vai ter um alcance muito maior dessa questão. E lançou em inglês, né? Mas a gente tem realmente vários autores importantes no Brasil, mas é basicamente isso, né? Agora deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa discussão. Por que você acha que os brasileiros consomem produtos que vêm do exterior neste quesito de estudo da Bíblia, teologia, Novo Testamento, Antigo Testamento? Comenta aí, se você concorda, comenta, se você não concorda também, mas deixa um comentário aí, inscreve no canal se é do seu interesse. Basicamente é isso, esse foi o vídeo de hoje, valeu, fui!